sobre as pirâmides, né? As figuras geométricas, né? Figuras tridimensionais, né? Que são as pirâmides. Então, as pirâmides, né? Então, vamos considerar aqui um plano alfa, né? Isso é a definição formal. Uma região poligonal convexa S contida em A. Então, chama-se pirâmide o poliedro formado por todos os segmentos de reta, cujas extremidades são esse ponto V, né, e um ponto da região S. Ou também, como eu gosto de melhorar um pouco e resumir mais, uma pirâmide vai ser uma figura que tem uma base, que pode ser uma figura geométrica qualquer, e que as suas laterais são compostas por triângulos. Ou seja, isso resume bem o que seria uma pirâmide, né? E com um único vértice no topo, né? Os elementos de uma pirâmide, né? Então, considerando essa pirâmidezinha que foi desenhada aqui, então nós temos o seguinte: nós temos a base, que é uma região poligonal, que ela pode ser um polígono sendo regular ou não tão regular. Então, ela pode ser qualquer polígono, quadrados, triângulos, né? Paralelogramos. O vértice da pirâmide, né? Que é aquele ponto V. As faces laterais, né? Que são as superfícies triangulares. A aresta da base, né? Que são esses segmentos que eu tenho AB, BC e por aí vai. E eu tenho as arestas laterais, que são os segmentos que vão de A até V, B até V, C até V e por aí vai. E nós temos a altura da pirâmide. Na classificação das pirâmides, aí nós consideramos primeiramente o número de arestas da base, né? Então, se ela tem 3 arestas, então nós temos uma pirâmide triangular. 4 arestas, uma pirâmide quadrangular. 5 arestas, aí nós temos uma pirâmide pentagonal e assim por diante. Então, são 6 arestas na base. Aí nós temos uma pirâmide hexagonal. 7, heptagonal. 8, octagonal. Ou seja, basicamente do mesmo jeito que a gente vinha fazendo com os prismas, né? Prismas de base quadrangular, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, basicamente do mesmo jeito. Representações planas de prismas, ou de pirâmides, perdão. Então, as planificações de pirâmides. Então, até aqui, a gente representa pirâmides em perspectiva como nessa ilustração, né? Aí nós temos aqui essa piramidezinha ilustrada. Ou ela está inclinada para cima ou para baixo, ninguém sabe. Nas representações planas, né, como nos demais poliedros, uma pirâmide pode ser representada por meio de planificações de sua superfície em um plano. E aí é possível justapor as faces de uma pirâmide de modos diferentes, desde que cada face tenha pelo menos uma aresta em comum com a outra. Ou seja, cada lado, cada face tem que ter um lado em comum. Né? Tipo isso. Você percebe que nós temos a mesma pirâmide lá, né? Que é uma pirâmide hexagonal, representada de várias maneiras. Tanto aqui, né? Ou seja, representada tanto desse formato como deste outro formato. Desde que tenham-se em comum, né? Cada lado tenha em comum com o outro um lado. Pirâmide regular. Bom, uma pirâmide cuja base é uma superfície poligonal regular
e cuja projeção ortogonal P do vértice sobre o plano da base coincide com o centro, é chamada de uma pirâmide regular. Ou seja, uma pirâmide regular simplesmente é aqui, ó. É uma pirâmidezinha reta, em que nós temos a projeçãozinha do vértice, né? Coincidindo com o centro da pirâmide. Isso é uma pirâmide regular. Observações. O centro de um polígono regular coincide com o centro da circunferência circunscrita no polígono. As faces de uma pirâmide regular são determinadas por triângulos isósceles congruentes. É importante esse exemplo desse tipo de pirâmide é um tetraedro regular. E aí nos elementos das pirâmides regulares, né, nós vamos ter um raio da base, né, que ele parte do centro, né, do centro da base até o vértice da base, como vocês veem aqui, ó. Aí nós vamos ter o apótema da base, que ele parte do centro também da base até a metade de uma aresta dela, até o ponto médio da aresta da base. E nós temos o apótema da pirâmide, que parte do ponto médio, né, da aresta da base até o vértice no topo dela. E nós temos também a altura da pirâmide. Relações métricas entre os elementos de uma pirâmide regular. Bom, aqui nós temos esse G, como eu já havia explicado, que é o apótema da pirâmide. E percebe como ela divide essa face, esse triângulo, né, em duas partes. Então, cada partezinha fica sendo L sobre 2. Ok? Já aqui, nesse outro, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui nesse caso, esse de caso é o raio, né? Do centro até um vértice da base. Esse A, ele corresponde também a uma aresta da lateral. E a altura, né? Vocês percebem que eles juntos formam um triângulo retângulo que dá para utilizar o teorema de Pitágoras. É uma das relações métricas. E aqui nós temos, né, que o raio, eu posso determinar ele através, nesse caso, do apótema da base, e pelo lado, né, pela metade do lado dessa mesma base. Isso aí vai ajudar em alguns cálculos posteriores. Ainda continuando com as relações métricas entre os elementos de uma pirâmide regular, então nós vamos ter o seguinte. No apótema da pirâmide, né, esse apótema da pirâmide ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Ok? Aqui nós temos mais outra relação também. Aí vamos falar agora de área da superfície de uma pirâmide, né? A área da base, por exemplo, que é a área da superfície poligonal que forma a base. E a área lateral, que seria a soma das áreas das faces laterais, que são as superfícies triangulares. E a área total, né? Que vai ser a soma dessa área lateral com a área da base.
Ou seja, então, assim como a gente viu lá nos prismas, só que nesse caso aqui a gente vai pegar a área total, que vai ser a área lateral, mais a área da base. Então, a área da base da superfície de uma pirâmide. Então, por exemplo, se a pirâmide for um tetraedro regular, sua área total, em função da medida do lado L da aresta, será dada por isso aqui. Né? Se ela for um tetraedro regular, que também seria uma pirâmide, né? Uma pirâmide triangular regular. Então, a área total dela vai ser isso. Que é bem parecido com o nosso cubo, né? Só que nesse caso aqui vai ser L ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 3. Isso vai ser a área total dela. Um exemplo, né, para a gente não ficar só na parte de explicação e definições e tudo mais. Determinar a área da superfície de uma pirâmide regular hexagonal, sabendo que a aresta da base mede L e a aresta lateral mede A. Então, na parte de resolução, nós vamos ter que a base da pirâmide é uma superfície hexagonal de lado L. Portanto, a base, a área da base dele vai ser dada por isso, ó, 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, porque ela é um hexágono e todo hexágono possui essa área dada por essa fórmula. Viu? Isso aqui é a fórmula válida para qualquer hexágono. Como a pirâmide é regular e as faces laterais são formadas por triângulos isósceles e congruentes, então nesse caso nós temos aí a base L, né? E a altura G. Então a área lateral seria 6 vezes esse L vezes a alturazinha G, seria o apótema, né, da pirâmide, que seria igual a 3 vezes lado vezes a altura do triângulo, né? Ou seja, desse triângulo que nós vamos ter aqui, ó. Que eu multiplicaria por raiz quadrada de 4 a L, porque esse apótema dessa pirâmide vai resultar nessa formulazinha. Então, em resumo, nós vamos ter o quê? 3 vezes L, que multiplica a raiz quadrada de 4A ao quadrado, vezes L ao quadrado dividido por 2. Portanto, a área total dessa pirâmide, né, que a gente só está vendo letra, vai ser simplesmente 3 vezes L, vezes L raiz de 3, mais 4A ao quadrado, menos L ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, logo, isso seria a área total dessa pirâmide hexagonal regular. Claro que se tivesse números, com certeza seria melhor para fazer, né? Vai divertir. Então, o volume agora de uma pirâmide de base triangular. Vamos tratar agora de volumes. Né? O volume de uma pirâmide triangular, então vai ser simplesmente a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume de uma pirâmide qualquer também é a mesma coisa. Seria 1/3 da área da base vezes a altura. O que seria, na verdade, simplesmente a área da base vezes a altura dividida por 3. Ou seja, dá a mesma coisa. Toda pirâmide vai ser isso. A área da base vezes a altura dividido por 3.
Pronto, como exemplo disso, determinar o volume de uma pirâmide regular hexagonal, cuja aresta da base mede 12 centímetros e a aresta lateral mede 20. Bom, primeiramente, ele nos dá só a aresta, né, que dá para calcular a área da base, e nos dá a aresta lateral, né? Então, a gente vai precisar fazer alguns rebuliços para poder calcular esse volume. Então, primeiro a gente vai ter que calcular a medida G do apótema da pirâmide. Ou seja, calculando por intermédio dessa formulazinha, né? Que seria A ao quadrado, né? Igual a G mais L ao quadrado. Ou seja, seria correspondente a esse triângulo aqui. Deixa eu tentar pintar ele em vermelho para vocês verem. Que seria esse triângulo aqui. Né? Aqui é L sobre 2. Ou seja, se L é 12, então aqui vai ser 6. E se a aresta mede 20, né? Então eu tenho aqui 20 ao quadrado, que é igual a G, mais 6, né? Ao quadrado. Então eu vou ter aqui 400 igual a G ao quadrado, mais 36. Então G vai ser raiz quadrada de 364. Então esse G do apótema da pirâmide vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de 91. Ok? Aí para calcular volume, né, gente? Como é que faríamos? Eu vou ter que resumir bem aqui com vocês. Para calcular o volume, aí com isso eu teria que calcular primeiramente a altura disso, né? Aí para calcular a altura, como é que vamos fazer esse pequeno fuá aqui? Eu teria também que ter essa outra medidazinha. Ok? Então vamos lá, vamos tentar raciocinar aqui um segundo. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Ok, então vamos lá. Pela relação que a gente estava vendo, pronto, acho que eu já consegui retornar aqui, né? Então, pela relação que a gente estava vendo, esse M ele corresponde ao apótema da pirâmide, tá? Que seria L. Se eu estou tentando lembrar aqui, raiz de 3 sobre 2. Só a gente lembrar lá atrás. Deixa eu só voltar alguns slides para ver se eu me lembro. E lá nas relações trigonométricas, tá? As relações métricas, perdão. Eu não encontrei. Então vamos lá aqui.
Então, seria M, né, igual a L, vezes raiz de 3 sobre 2. Pronto. Aí, então, esse M seria o quê? O lado, né? Que vai ser 12, multiplicando por raiz de 3. Tudo isso ainda para me calcular a altura H, tá? Sobre 2. Então, esse M seria 6 raiz quadrada de 3, tá? Ok? Então, aí eu teria... Deixa eu só ver se eu consigo voltar. Pronto. E vamos só recordar aqui. Deixa eu só apagar tudo. Então, vamos lembrar. Então, o M vai corresponder a L, raiz de 3 sobre 2, que a gente viu que o L, que esse M é 6 raiz de 3. O G vai ser, eu não estou enganado, acho que era 2 raiz quadrada de 91. E aí a gente pode determinar a sua altura pelo teorema de Pitágoras, tá? Aí calculando a altura, né? Aí lá vai, né? Complicações. G ao quadrado é igual a L ao quadrado, né? Mais M também ao quadrado. Ou seja, G ao quadrado, então vou ter 2 raiz de 91 ao quadrado. Então eu vou ter aqui 2 raiz de 91 ao quadrado. Para me determinar essa altura ao quadrado também. Mais. Então eu vou ter aqui 6 raiz de 3 também ao quadrado. Então aqui vai ficar 4 vezes 91, né? Então eu vou ter 4 vezes 91, que vai dar 364, aqui embaixo, ó. Que é igual a H mais 6 raiz de 3 ao quadrado. Então seria 12 vezes 3. 12 vezes 3, que dá 36, né? Ok. Então 12 vezes 3, 36. Será isso mesmo? Não, desculpa, eu errei. 30. Desculpa a vergonha que eu passei, tá, gente? Então, isso aqui vai ser o quê? Eu acabei excluindo tudo de novo. Então, vamos lá, vai voltar aqui do início. Então, deixa eu só me lembrar aqui. G é igual a 2, raiz quadrada de 91. O M vai ser
6 raiz de 3. A altura, né, para a gente tentar resumir isso logo, a altura ao quadrado vai ser 364. Aí vamos lá, mais 36, né? 36 vezes 3, 108. Aí vamos lá, beleza, deu 108. Então eu vou somar 364 mais 108. Fazendo aqui pela calculadora, deu 472. Né? Então, essa altura seria a raiz quadrada de 472. Raiz quadrada de 472. Eu estou fazendo aqui por meio da calculadora mesmo, que é para ser mais rápido e mais ágil, tá? Seria algo aproximadamente como 21,72. Tá? Então eu já tenho a altura, então já dá para calcular o volume. Porque o volume, lembrando, vai ser a área da base, né? Que é 3L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. E essa altura, que é de 21,72. Ok? Então, o volume, nesse caso aqui, vai ser 3 vezes 12, multiplicando pela raiz quadrada de 3, que eu vou colocar valor aproximado, tá? 1,73, para a gente deixar em números certos, tá? Não precisa se incomodar com isso. Dividido por 2, multiplicando aqui por 21,72. Bom, a área da base vai ser o quê? Né? 3 vezes 12 vezes 1,73, né? Dividida por 2, dá 31,14. Né? 31,14 centímetros quadrados, né? Que é a área, multiplicando por 21,72. Então, se eu pegar isso, e multiplicar, então eu vou ter o seguinte. Multiplicando aqui 31,14, né? Multiplicando por 21,72, eu vou ter, então, 676 centímetros quadrados. Aproximadamente, tá? 676 centímetros quadrados. Claro, né, que normalmente em questões tipo de prova ou coisa assim, sempre vai ter sempre vai ter algumas medidas mais fáceis. Por exemplo, normalmente ele dá o raio, né? Que seria normalmente ele vai dar simplesmente esse apótema aqui, ou esse apótema da base para auxiliar você a calcular. Ok?
Pois bem, pessoal. Então, seria basicamente isso o que nós temos para hoje. A atividade eu mando para vocês no grupo, tá? Eu falando aqui nesse vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem, deve ser coisa pouca. Ok? Então, é só isso. Então, desejar uma boa tarde aí a vocês, né? Uma boa tarde aí, uma excelente noite. E a gente se encontra amanhã. Então, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.